Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à Escola de Autoconhecimento e de Espiritualidade e Universo Simbólico. Eu sou a Rafaela, eu sou psicóloga e uma grande entusiasta, uma grande pesquisadora dos mistérios da natureza, os mistérios da alma, os mistérios do corpo, da psique. E hoje, agora nesse novo formato aqui, para o YouTube, onde eu vou explorar aqui o meu arquétipo de professora. Hoje a gente vai prosear aqui um pouco sobre ele, o tempo. Tempo. És um dos deuses mais lindos. E ao mesmo tempo eu sinto que essa é uma dor, que a gente atravessa todos os dias, assim. Eu sinto que a gente, na nossa sociedade contemporânea, a gente briga com o tempo, como se a gente estivesse caminhando contra o ritmo natural das coisas, contra o tempo. A gente está sempre acelerado, sempre preocupado, muita ansiedade. Então, hoje a gente vai falar sobre a cura da nossa relação com ele, o tempo. E pra gente começar essa prosa, eu quero trazer aqui um símbolo pra gente poder explorar, Esse símbolo, eu não sou boa com desenhos, tá? O quadro ele é meramente ilustrativo, para que vocês possam também ir acompanhando por aí, anotando, e para eu poder organizar aqui os pensamentos também, tá? Então os desenhos vão ser de uma qualidade bem baixa. Mas o símbolo que eu quero trazer é o símbolo da árvore. Bom, quando a gente pensa na árvore, o que a gente pode adentrar, pensando nesse símbolo? A árvore, ela vai nos lembrar que existe um ritmo, um tempo natural das coisas, um tempo natural para que esses frutos cresçam, amadureçam, e estejam prontos para serem colhidos. Um tempo que essa árvore demorou para crescer, Porque quando a gente olha para uma árvore, muitas vezes a gente esquece de lembrar, que essa árvore um dia ela foi uma pequena semente. Uma pequena semente que existiu todo um processo, para que essa árvore pudesse crescer, Existem árvores que demoram 30, 40 anos, para chegarem ali na sua maestria quanto ser árvore, E então a árvore nos lembra que existe um tempo que é o tempo da natureza, O que mais que a árvore nos traz? A árvore, ela é esse ser que ela, ao mesmo tempo que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Essa árvore, ela precisa que as raízes sejam fundas e profundas para que ela possa crescer com força, com potência. Existe até uma frase famosa do Jung que ele diz, que uma árvore que queira alcançar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. E o que será que essa frase quer dizer pra gente em níveis mais profundos, A gente vai entender tudo isso hoje também. Mas então a árvore, ela nos lembra, que existe essa conexão da terra e do céu. E aí, quando a gente pensa nessas raízes, a gente pensa na ancestralidade. E a ancestralidade aqui, quando a gente fala de ancestralidade na espiritualidade, a gente não está falando somente da nossa ancestralidade quanto indivíduos, Então dos nossos antepassados, aqueles que vieram antes da gente, aqueles que caminharam para que a gente pudesse estar aqui hoje. Isso também, Mas além disso, a gente está falando também de toda a ancestralidade
do nosso planeta, né? A ancestralidade da Terra, a ancestralidade assim de todos os povos antigos, né? De todos aqueles que caminharam, né? De tudo que aconteceu ao longo da história para que a gente pudesse estar aqui, né? No momento presente, no tempo atual, vivendo as nossas vidas da forma que a gente vive hoje. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho nessa questão da ancestralidade e adentrar nesses mistérios, né, da história da Terra. Né? Pensando lá nas primeiras civilizações, né, que a gente sabe que eram civilizações pautadas, né, em um sistema matrilinear. Nesse sistema, as pessoas elas viviam em um ritmo diferente do ritmo que a gente vive hoje. As pessoas viviam em um ritmo alinhado com o ritmo da Terra, alinhado com o ritmo da natureza. Então a natureza ela era a maior guia dos seres humanos. E tudo, né, que os seres humanos faziam era a partir do contato com a natureza. Num sistema matriarcal, a gente pode pensar também que as relações elas eram horizontais, né? As relações elas se davam quanto coletivo, quanto comunidade. Eram sistemas circulares. Então vamos ficando com essas informações, e vamos entendendo o que foi acontecendo, né, para que a gente chegasse nos dias de hoje, onde a gente é regido, né? Nossa sociedade é regida por um sistema patriarcal. Aqui, a gente pode dizer que o ser humano ele vivia uma espécie de participação mística. A nossa consciência, ela não tinha evoluído mesmo, né? Tanto quanto a gente tem ela, né? Tem a possibilidade de desenvolvê-la hoje. Então, era como se não existia tanta separação entre o eu e o outro, né? Entre o eu e a natureza. Éramos todos um só. E conforme, né, o mundo foi caminhando e a consciência foi se expandindo, e o homem foi ganhando consciência de si, do seu poder, e do poder da razão, a gente vai tendo essa mudança, né, de contexto histórico para um contexto patriarcal, onde o que reina é o princípio do Logos. Logos é a razão, a lógica, né, a ciência. Conforme o avanço da ciência, tudo que estava aqui acabou sendo excluído. Por quê? A ciência ela é pautada na razão, ela é pautada naquilo que eu observo e que então eu posso explicar. Conforme o avanço da ciência, o homem ele foi obtendo resposta sobre muitas coisas, né? Mas qual que é a questão? Quando a gente foi aqui, né, para o mundo da razão, da ciência, do racionalismo, né, da explicação das coisas, tudo que era da ordem do mistério, da natureza, do feminino, acabou sendo rejeitado, foi sendo colocado à sombra. Muito por um medo, né? Porque o homem ele foi percebendo que de alguma forma ele poderia ter o controle das coisas, né? Mesmo que fosse assim uma falsa sensação de controle. Então tudo que era do não explicável, né? Tudo que era desse mundo, do grande mistério, acabou caindo numa coisa de que assim, né? Não existe. Isso é besteira, é bobagem, é imaginação. E o que é esse grande mistério, né? Senão a natureza. O grande mistério da criação é a própria natureza.
E o homem, por mais que a gente tenha, né, hoje em dia, assim, muitos recursos para explicar os fenômenos que acontecem, sempre vai existir algo que é da ordem do mistério, algo que não pode ser explicado, né? De onde a vida surgiu, de onde o ser humano surgiu, o que é isso daqui que tá todo mundo vivendo, essa aventura muito louca de estar vivo. É um mistério, né? O que é maravilhoso, mas para muitas pessoas pode parecer assustador. E é também, né? Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é assustador. Então, né, compreendendo isso, né, a gente entende então que a gente vivia aqui, o matriarcado, ele era regido então pelo princípio do Eros, né, pelo princípio das relações, pelo princípio do sentir. E aí é que a gente foi deixando tudo isso de lado para entrar aqui no domínio da razão. Mas aí quais são os prejuízos disso, né, para nós nos dias de hoje? Então vamos compreender isso um pouco mais profundo. Então, hoje a gente tem o homem, nós, né? E a gente tem a natureza. Vivendo separadamente. E o que isso vai causar na gente, né? O que a gente pode observar, assim, de sintomas, né? Muito presentes e comuns na sociedade de hoje. Então, a gente vai ter a ansiedade, a depressão, a falta de sentido, a falta de conexão. Que mais? TDAH. Quem não tá achando hoje em dia que tem TDAH? E isso, meus queridos irmãos e irmãs, né, é um tópico muito sensível, assim, né? Porque se a gente parar pra pensar no o que é o TDAH, né? Hoje a ciência vê o TDAH como uma pessoa que tem algum tipo de atraso na sua capacidade psíquica, que não consegue corresponder às expectativas sociais de produtividade. Mas será que as expectativas sociais de produtividade e de performance, né, elas correspondem à realidade de nós como seres humanos? Será que isso que a gente está vivendo aqui corresponde à realidade da natureza, que é a nossa verdadeira realidade? Por que a gente fala que o homem hoje ele vive coberto por véus de ilusão? Porque ele vive essa vida separada. É como se existisse essa vida na natureza, que é a vida real, como ela é, e o homem ele vive uma ilusão. Ele criou um sonho de separação, de poder, de individualismo, de ganância, que foi levando a gente a tudo isso aqui. E quando a gente pensa na natureza, né, na realidade da vida, o que a natureza ela traz pra gente? Quando a gente está na natureza, né, é difícil a gente não vir para, mesmo que seja assim, alguma coisa, né, de um estado de presença. A natureza, ela nos relembra da nossa pequeneza. Ela nos relembra do nosso não controle, né? Ela nos relembra, nos ensina, né, a respeito da paciência, da humildade, né, que vem disso daqui, né, de nós reconhecermos a nossa pequeneza. A natureza, ela nos ensina sobre ciclos. Ela nos ensina sobre a morte.
E ela nos mostra, a partir da observação, que o tempo vivido aqui, ele não é o mesmo tempo que é vivido aqui. Porque aqui na natureza, como os ciclos nos mostram, a gente entende o tempo correndo de forma espiral. Não existe um início e um fim, tudo está junto. Aqui, a gente é pautado por um pensamento de tempo linear, onde existe um início e um fim. Onde existe um lugar que eu tenho que chegar e eu tenho que chegar lá o mais rápido possível. E então vamos compreender isso daqui de uma forma mais profunda ainda, entendendo então, como que a gente pode começar a caminhar, para uma cura de todos esses males, que esse pensamento racional tem levado a gente. Onde a gente entende que o homem e a natureza, eles estão juntos. Eles não estão separados. Nós estamos profundamente conectados com a terra, com a sabedoria da terra, e também profundamente conectados com as energias do céu, através dos nossos pontos energéticos distribuídos através do nosso corpo. Todas essas energias de vida pulsante correm dentro de nós também. E quando a gente se reconhece como parte, a gente começa a entender isso daqui como algo muito mais profundo, como algo assim, portador mesmo de uma consciência que nos faz atravessar todos esses véus de ilusão que a gente vive, hoje em dia na nossa sociedade. Quando eu me vejo parte, eu me compreendo como parte, e voltando aqui para a questão da ancestralidade, então se eu quero subir até os céus, me elevar ao máximo da minha potência quando ser humano, ser divino, criador de luz, de alegria, de abundância aqui nessa terra, eu preciso primeiro começar a me aprofundar nas minhas raízes. E isso vai englobar o que eu estava falando, dessa sabedoria sobre o movimento que foi acontecendo no planeta, da gente ter saído de um matriarcado para estar hoje, vivendo um patriarcado. E entendendo que isso tudo é parte, não é por acaso que a gente viveu isso, Isso tudo faz parte de uma inteligência cósmica, de uma sabedoria da natureza, que nos fez então sair de um estado onde a gente tinha uma consciência mergulhada no coletivo, para a gente poder se encontrar em uma consciência individual, para que então a gente pudesse, com essa consciência individual, voltar para o coletivo. Então a gente pode dizer também que a gente vivia um feminino, depois a gente precisou viver um masculino para que então pudéssemos realizar esse casamento sagrado, esse hierogamos, a união do feminino e do masculino, essas duas forças que juntas são a própria força da criação. Essas duas forças que, na verdade, nunca estiveram separadas, que precisam uma da outra para poderem, para que tudo possa florescer. Então, nós compreendemos que todos esses movimentos ocorrem dentro da gente também. E que se eu sou parte disso tudo, se eu estou alinhada a esse tempo cíclico da natureza, da Mãe Terra, e eu não me cobro uma produtividade, eu não cobro de mim
que eu preciso chegar em algum lugar, que eu preciso ser alguma coisa, que eu preciso fazer, conquistar, né? Tudo isso que a gente vem vivenciando no dia de hoje. Quando eu deixo de me cobrar isso e eu venho compreender, né, que eu sou parte, eu sou filha da criação, eu sou filha do grande espírito e da grande mãe natureza, né, grande mãe Gaia, Pachamama, a gente compreende que a gente também tem o nosso pulso natural, o nosso corpo tem o pulso natural dele, e que é preciso, é necessário respeitar isso. É porque imagina se a gente chega para aquela árvore e começa a cobrar ela de crescer logo, né? Coloca lá um monte de fertilizante, um monte de coisa para acelerar aquele crescimento. Será que os frutos dessa árvore vão ser tão gostosos assim? E aí, qual que é a questão aqui? Né? Que quando eu me vejo parte, quando eu me sinto filha, quando eu entendo que eu estou, na verdade, co-criando a minha vida, a minha realidade, o meu caminho sagrado aqui nessa terra, junto aos meus pais cósmicos, e que sendo assim eu estou sustentada por essas forças, eu não estou sozinha. Eu entro em um estado de confiança, um estado de consciência, onde eu posso confiar incondicionalmente na vida, confiar incondicionalmente nesses pais cósmicos que me sustentam, que me amparam, que me guiam, que me direcionam e que estão fora de mim, talvez, mas que também estão dentro. Então existe uma entrega incondicional do meu ser para viver nesse tempo, nesse pulso, que é o pulso da natureza, que é o pulso da terra. Uma entrega incondicional onde eu não me cobro de nada, né? Onde eu me acolho, me compreendo e busco dentro de mim esse lugar de paz, onde eu sei que o que deve ser feito para que meu propósito, quanto ser divino, seja realizado, vai ser. Porque eu vou fazer isso a partir de um lugar de entusiasmo, eu vou fazer isso a partir de um lugar de beleza, a partir de um lugar onde eu sou filha, eu sou parte, eu quero fazer. Não é algo que é uma obrigação, né? Que cai em uma rigidez, que cai em uma autocobrança. É algo que é pulsante, é vivo. Existe já dentro de nós toda essa energia, né? Todos esses canais que nos permitem fazer toda essa ligação. E aí a gente precisa falar também, né, sobre os caminhos, né? Porque eu tô falando isso daqui e não é assim, né? Então tá bom, entendi, virei aqui uma chavinha, agora eu me entreguei condicionalmente. Não. Isso tudo vai fazer parte de um processo profundo de autoconhecimento, né? Um processo profundo de mergulho no nosso mundo interior, nas nossas sombras, de um encontro com a nossa criança ferida, de um encontro com todas as nossas crenças limitantes, com todos os nossos bloqueios emocionais. Então essa jornada mesmo, que é eterna, né? Mas onde a gente vai, né? Mergulhando em nós mesmos e nos purificando de tudo aquilo que nos afasta dessa verdade aqui, de que eu sou parte, e que sendo parte eu estou amparada, eu estou sustentada, eu posso me entregar incondicionalmente, eu posso confiar na vida, porque a vida confia em mim também, senão eu não estaria aqui. E aí eu passo a ver essas forças cósmicas como grandes auxiliadores internos nessa minha caminhada, compreendendo também, né, essas energias do feminino e do masculino dentro de mim, que vão guiar toda a minha jornada. E esse casamento sagrado, né, essa dança interna de como eu manejo essas energias, como eu transmuto essas energias, como eu canalizo elas, como eu utilizo elas para maestria do meu ser, né, para que eu possa trazer ao mundo o que eu quero trazer sem precisar me esgoelar, perder meus cabelos, ficar exausto, cansado, podendo respeitar o meu tempo interno, o meu tempo interior e o tempo da minha própria psique. Eu nem ia entrar nisso, mas eu senti
de trazer uma última coisa, assim, né? Que eu acho que auxilia a gente também a compreender o quanto estamos conectados, né, com a natureza. Pensando, né, no mundo de hoje, onde a gente vive o Logos, então aqui é a mente da razão, né? É aquela coisa do ver para crer. Só que essa é apenas uma das nossas 4 funções psíquicas. A gente vai ter também a função da sensação, da emoção. Então temos a razão. E temos também a nossa intuição. Agora pensa como que a gente está limitado, né? Quando a gente vive apenas através de uma das nossas 4 funções. E isso daqui, gente, o próprio Jung estudou, né, as 4 funções psicológicas. Essa é uma compreensão assim ancestral também, né, uma forma de enxergar a psique humana, onde a gente encontra muito assim na sabedoria, né, das medicinas da floresta e nessa sabedoria assim que a Mãe Natureza traz pra gente, porque a gente sabe, né, que existem dentro de nós tudo isso. A gente tem, né, uma mente dos sentidos que está relacionada diretamente ao nosso corpo, né? Então é a forma que a gente sente, percebe o mundo, né? Então existe essa inteligência, essa sabedoria do corpo, do sentir, né? Existe também uma inteligência emocional. Então eu tenho essas percepções, né, essas sensações, e eu sinto elas. Posso até julgá-las como boas ou ruins, apesar de na espiritualidade não existir essa diferenciação, né, de sentimentos bons e ruins, emoções boas, emoções ruins. Tudo é neutro. E então a gente sente isso. Aí a gente usa a nossa mente racional para compreender, para elaborar. E nós temos também uma mente intuitiva, que é justamente essa parte da nossa mente que nos conecta com o elevado, com o céu, com o nosso eu divino superior, né? Com a nossa alma, com aquela sabedoria que existe dentro de nós, que é de uma ordem elevada. Que não é pautada nos nossos instintos, que não é pautada no ego, né? Ela atravessa todos esses véus, né, de poder, de individualismo. Não, essa voz é de uma consciência superior elevada, né? Essa parte nossa que nos conecta com o grande mistério da natureza, que nos faz perceber coisas, que nos faz perceber sincronicidades, que nos faz perceber quanto que a gente está conectado com o externo, que não existe separação. Então, olha só como a gente está vivendo muito, muito, muito limitado aqui. E parte da cura da nossa relação com o tempo é começar a abrir espaço na nossa vida para vivenciar as nossas outras funções. O que eu sinto, por que eu sinto, como é sentir. O que eu intuo, por que eu intuo, como é intuir. Como é perceber o meu corpo, perceber as minhas emoções através do meu corpo, perceber os meus pensamentos através do meu corpo. Isso tudo é um infinito, assim, é um mar de autoconhecimento aí que a gente pode mergulhar. Quero trazer mais vídeos para falar sobre isso. Mas sentir, assim, né, de trazer esse lugar pra gente ir compreendendo o quanto que viver pautado de acordo, né, com o que a sociedade como um todo, né, o pessoal aí tá falando pra gente que é o certo, talvez
talvez não seja o ideal para nós quanto seres humanos, né? Para nós quanto alma, quanto seres sagrados aqui, quanto parte da natureza, quanto parte do mistério maior, né? Como, assim, parte de toda essa beleza, né? Toda essa abundância de criação, né? Quando a gente tá diante de um cenário, uma natureza assim deslumbrante, maravilhosa, isso toca a gente, isso toca o nosso coração, porque é belo, é magnífico, é surpreendente. E assim somos nós também, essa beleza, né? Esse mar de maravilhosidades, né? E de tesouros infinitos residem dentro da gente também, se a gente permite se perceber como tal e mergulha, né? Nessa jornada, nessa exploração de nós mesmos, a gente vai conseguindo purificar e nos despir de tudo aquilo que nos fala o contrário. Bom, então por hoje vou parar por aqui, mas continuaremos a transbordar esse assunto, né? Isso é um tema que eu vou tocar muito, né, ao longo dos vídeos, que é realmente a gente ir rompendo esses paradigmas modernos, né, de como a gente vive a nossa vida, para que a gente possa, né, viver uma vida mais inteira, né, onde a gente utiliza da completude do nosso ser para habitar aqui esse planeta, né? E a partir disso a gente se percebe como seres sensíveis, como seres incríveis, como seres capazes assim de coisas muito belas para nós mesmos, né? Porque a gente vive hoje nessa luta contra o tempo, né? Nessa corrida contra nós, onde a gente nunca tem tempo para nada, não tem tempo para fazer o que a gente quer, não tem... Estamos se afogando aqui no tempo, e a vida não precisa ser assim. A vida, ela pode ser leve, a gente pode ter tempo para fazer aquilo que a gente deseja fazer, que a gente gosta, que nos deixa felizes, porque inclusive é desse lugar que vai transbordar, né, o resto das coisas que seriam obrigações, né, digamos assim. As obrigações, elas não precisam se tornar um mártir, né, quando a gente está caminhando através dessa consciência. E eu sei, né, porque eu já senti isso na minha própria pele, o quanto que é viver, assim, essa luta, essa guerra contra o tempo, e o quanto que isso é destruidor mesmo, né, dá vontade de desistir mesmo, dá vontade de... não tem sentido viver uma vida assim, justamente porque não é uma vida completa, é uma vida onde a nossa alma, ela está sendo jogada ali num canto. Depois eu vejo isso, né? E a gente vive a partir da razão, a partir do ego. E aí, quando que a gente vai resgatar essa alma? Não dá pra ficar deixando pra depois não, minha gente. Né? Isso é um trabalho, assim, de vida mesmo. Só que quanto mais a gente vive alinhado com a nossa totalidade, com a nossa completude, a gente vive alinhado, né, com essa consciência de que somos parte da natureza, de que somos parte desse mistério, parte de algo muito maior, que estamos co-criando aqui a nossa realidade junto aos nossos pais cósmicos, que nós somos importantes, nós somos especiais, nós somos portadores de uma medicina única, que é a medicina do nosso ser, e o quão valioso isso é. Então, espero que essa prosa aqui de hoje possa ter ajudado a abrir alguns portais internos. Volto na próxima semana pra gente prosear mais um pouco sobre algum outro tema, que com certeza vai tecer com esse também. E agradeço se você ouviu até aqui. Também gostaria de dizer que estou aberta a receber sugestões, né, de temas pra gente conversar aqui, pra gente ir tecendo juntos. E é uma alegria poder ser assim, essa irmã de jornada, poder transmitir essa sabedoria, esse conhecimento, né, que tem me auxiliado muito nos meus dias, que é realmente assim a chama que me mantém viva.
E agradeço pela sua escuta até aqui. Arro, meus irmãos, gratidão.